Olá! Hoje o nosso assunto são as taxonomias educacionais. Taxonomia é uma palavra com a qual a gente não está muito acostumado, mas ela designa um conjunto de regras que vão ser estabelecidas para classificar indivíduos de um grupo. No nosso caso, a taxonomia ela vai servir para classificar níveis de aprendizagem. O primeiro a propor uma taxonomia de aprendizagem foi o psicólogo americano Benjamin Bloom, ainda na década de 50. E ele criou 6 níveis para representar o grau de aprendizagem de um aluno sobre um determinado assunto. Esses são 6 níveis que a gente está vendo aqui na figura. Essa taxonomia de Bloom que eu estou apresentando aqui, ela é na verdade uma revisão feita no ano 2002 por um outro psicólogo que fez um pequeno ajuste na taxonomia de Bloom, que é o que a gente mais usa, é essa taxonomia de Bloom revisada, que é a que está aparecendo aqui. Eles começam pelo mais elementar, que é a memorização. Durante muitos anos, a escola focou na memorização. Ainda hoje a gente vê isso. Memorizar regras, memorizar fórmulas, memorizar frases, enfim, é uma maneira de você simplesmente reproduzir um assunto. Da maneira que você viu no livro, você vai reproduzir aquilo exatamente igual, com as mesmas palavras, sem necessariamente entender aquilo, sem necessariamente ter um senso crítico. Para dar um exemplo, vamos pensar por uma situação que todos nós passamos, que é aprender a tabuada. Então, a professora lá no primário, nos primeiros anos do ensino fundamental, fazia a gente memorizar, a gente decorar a tabuada. O fato de eu saber a tabuada de cor não significa necessariamente que eu compreenda o que está acontecendo ali, que eu compreenda o significado daquela operação matemática. 3 vezes 4, 4 mais 4 mais 4, quer dizer, eu repeti uma soma 3 vezes do mesmo número, estou fazendo uma multiplicação. Isso é a interpretação, é a compreensão daquela operação matemática, que obviamente está acima da simples memorização. Essa compreensão é que vai permitir que numa próxima etapa o aluno consiga aplicar aquele conhecimento. Por exemplo, para calcular uma área de uma sala de 3 metros por 4 metros, ela vai ter 12 metros quadrados. Enfim, ele vai aplicar aquele conhecimento tendo memorizado a tabuada, tendo compreendido o significado daquela operação, ele vai conseguir aplicar aquilo. Nas fases seguintes do aprendizado, ele vai aprender simplificação de fração, ele vai aprender produtos notáveis, multiplicação por símbolos, enfim. Ele vai aprender uma série de coisas que ele vai precisar desses conceitos, dessa compreensão, ele vai precisar dessa aplicação para poder fazer uma análise e ter uma visão crítica desse negócio. Até chegar no nível da criação. O que é a criação? No caso aí não é que o aluno vai criar uma nova matemática, e sim que na hora que ele for precisar construir alguma coisa que necessite daquele conhecimento, ele vai poder utilizar aquele conhecimento nessa criação. Obviamente, o professor ele não precisa todo o tempo querer que o aluno seja capaz de criar, todo o tempo que o aluno seja capaz de analisar. São etapas que ele vai cumprir na aprendizagem e que o professor tem que ter clareza, tem que ter conhecimento do seu aluno e tem que ter clareza de onde ele quer chegar em cada etapa. Obviamente, alguns alunos vão conseguir avançar nos estágios, mas o professor tem que ter muito claro aonde ele quer chegar no mínimo de aprendizagem em cada etapa e como que ele vai cumprir essas etapas. Então, por isso que a taxonomia de Bloom é tão importante na hora do professor planejar, na hora do professor estabelecer os seus objetivos, na hora de estabelecer as suas estratégias de aula, ele vai ter sempre que pensar o que eu quero que o meu aluno seja capaz de fazer, o que eu quero que o meu aluno aprenda, até onde eu quero que ele chegue aqui nessa taxonomia.
Qual é o nível que eu preciso que ele chegue aqui para desenvolver o próximo assunto? Na hora de avaliar, será que o meu aluno conseguiu compreender e aí isso vai me permitir ir para a aplicação? Será que o aluno conseguiu aplicar? Então o professor precisa ter muito claro quais são os seus objetivos para poder estabelecer as suas estratégias, as suas avaliações e, enfim, fazer o seu planejamento. Sempre, repito, respeitando as etapas, o desenvolvimento e a maturidade de cada aluno em cada circunstância. Obviamente, isso vale também para o curso superior. Eu estou dando um exemplo de uma coisa bem elementar do ensino fundamental, mas isso vale também no ensino superior. No ensino superior, os objetivos estão sempre mais ligados à aplicação, análise, crítica e desenvolvimento de coisas novas. Mas o professor não pode deixar de lado toda essa evolução dentro dos níveis da taxonomia. Uma outra taxonomia que também pode ser usada em conjunto com a taxonomia de Bloom é a taxonomia SOLO. SOLO é a sigla em inglês para observação estruturada dos objetivos de aprendizagem. Ou seja, como é que o professor estabelece os objetivos e como é que ele avalia se esses objetivos foram atingidos ou não. O interessante nessa taxonomia é a distinção que ele faz da aprendizagem superficial para a aprendizagem profunda. A aprendizagem profunda é aquele nível de aprendizagem onde o aluno consegue relacionar conhecimentos para desenvolver coisas novas. Então ele começa aqui, dá para ver no quadro aqui, com um nível pré-estrutural. Vamos dar um exemplo. Eu observo que à noite eu consigo ver estrelas, ver a lua, enfim, eu tenho um conhecimento esparso que não tem significado nenhum. A partir de um certo momento, eu começo a dizer, olha, a Lua é um satélite que gira em torno da Terra e a Terra, por sua vez, gira em torno do Sol. E algumas estrelas são estrelas iguais ao nosso Sol, só que estão numa distância muito grande, a gente vê só aquele pontinho. E outras estrelas, na verdade não são estrelas, são o reflexo da luz do Sol de alguns planetas que estão próximos aqui. Então eu já começo a conhecer, a estruturar um pensamento ainda rudimentar, é o nível uniestrutural. Quando você começa a estabelecer o movimento da Terra, o movimento dos planetas, que esses movimentos, que todos os planetas, assim como a Terra, giram em torno do Sol, você já começa a ter um conhecimento multiestrutural, você conhece vários aspectos da movimentação da Lua, da movimentação da Terra e da movimentação dos planetas. E aí você pode passar para o próximo nível, que é o nível relacional. É quando eu relaciono que o movimento dos planetas são todos parecidos com o movimento da Terra, que alguns planetas estão mais próximos, outros mais distantes, que a gente consegue observar isso tudo, que isso tudo está relacionado com a gravidade que o Sol exerce sobre os planetas. Esse fenômeno da gravidade é o mesmo que faz com que, se eu largo um objeto, ele vai para o chão. Isso é por atração gravitacional. A mesma força gravitacional que faz com que o Sol atraia os planetas é a atração gravitacional que um objeto sofre quando ele é solto para cair na Terra. Então ele começa a relacionar esses movimentos todos, ele começa a relacionar toda uma mecânica celeste, vamos dizer assim. E aqui eu só estou entrando nos aspectos da física clássica, né? Nem entrei em outros aspectos. E aí eu posso pensar no nível abstrato. Bom, se o Sol, que é uma estrela, tem vários planetas em torno dele, por que uma outra estrela que está mais distante não vai ter outros planetas? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha certeza. Hoje, existem equipamentos bastante sofisticados que conseguem perceber que, de fato, existem planetas em volta das outras estrelas. Mas isso ainda está no campo abstrato porque eu não consigo observar isso diretamente. E da mesma maneira, eu posso abstrair mais ainda. Se o nosso planeta, que está a uma certa distância da sua estrela, recebe uma certa quantidade de calor, consegue ter vida, por que outros planetas também não vão ter vida? Então eu estou trabalhando aqui no nível abstrato, no nível de uma construção que está além
daquilo que eu consigo simplesmente relacionar. Como eu falei, essas duas taxonomias, elas não competem, elas se complementam. Existem vários trabalhos, eu mesmo tenho um trabalho que eu vou deixar colocado aqui na descrição do vídeo, relacionando objetivos educacionais pela taxonomia de Bloom e pela taxonomia solo. Eu dei 2 exemplos básicos aqui, para que todo mundo possa entender, mas isso pode ser aplicado em qualquer assunto, isso pode ser aplicado no desenvolvimento de um curso inteiro, de uma aula inteira, de uma disciplina, enfim. Isso deve ser aplicado. Eu preciso estudar como que eu vou evoluir, como que eu vou chegar no nível abstrato, no nível da criação, como que eu vou chegar lá. Também repito, a gente não precisa, no primeiro momento, criar uma relação de aprendizagem profunda para todos os alunos. E sim, eu preciso evoluir. Isso vem de uma concepção de que a educação vem de uma construção de conhecimentos. Não são vários pontos isolados, várias caixinhas isoladas que eu vou transmitindo para os alunos e ele que se vire. Não, é uma construção que eu faço com os alunos. Por isso que o modelo educacional é muito importante, que ele seja concebido de uma maneira de construir conhecimentos e não de transmitir conhecimentos como se fossem caixinhas isoladas. Eu preciso, através de atividades, através de avaliações, eu preciso construir a aprendizagem profunda nos alunos. Esse que é o objetivo da educação, esse que é o objetivo da escola. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas 2 figuras junto com uma lista de verbos que vão associar os níveis da taxonomia com os objetivos de aprendizagem. Então o professor, quando for fazer o seu planejamento de aula, ele vai poder ter recursos para refletir até onde eu quero atingir e colocar isso de uma maneira bem clara no seu planejamento. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça também de compartilhar o vídeo com os seus colegas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. O conteúdo desse vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.